Pode começar, Josias? Bom, depois dessa conversa, depois desse debate agora, não precisava nem da mesa redonda mais, né? Duas feras dessa aí debatendo com temas bem importantes. Eu acho que para a gente só tem a ganhar. Então, primeiro, parabenizar aí Josias, toda a equipe do Procana. Sem dúvida alguma, o Canabio ele é um evento bem relevante e importante para o nosso setor, né? O setor esse que passa por um redesenho importante. A gente veio de alguns anos bem favoráveis em relação a preços. Até quando teve aquela seca ali, 20, 21, a gente teve preços excelentes, o que compensou bastante. E agora a gente tem o que a gente chama de uma tempestade perfeita, né? De preços baixos, algumas regiões com quebras de produtividade, o dólar desvalorizando. E, adicionalmente, aí, outras alternativas para etanol, né? Então, como o Josias falou anteriormente, acho que é importante a gente saber que essas dificuldades, elas aguçam a nossa criatividade, fazem as pessoas se movimentarem. E vai ser mais um tempo difícil que o setor vai passar, mas que, com certeza, com esse grupo, com movimentos como o Canabio e outros, a gente vai trazer mais alternativas para que a gente possa colocar esse setor no devido lugar que ele merece. E quando a gente fala no que ele merece, de novo, eu vou falar isso aqui novamente, acho que já estou no meu 4º ou 5º Canabio já. Quando a gente olha as culturas demais, a gente vê uma distância muito grande para a cana. E quando a gente olha os profissionais que tem no nosso setor, a gente tem muito a contribuir, tem muita coisa para fazer. Mas nada disso vai acontecer se a gente não trouxer em prática novas práticas. E mais do que isso, a gente tem grandes especialistas no nosso setor, tem pessoas que conhecem muito individualmente de cada área. A gente tem pessoas com capacidade de análise crítica, mas o nosso desafio nesse setor que tem uma colheita, tem uma linha, uma cadeia de valor extremamente longa, a capacidade que a gente vai ter de gerar valor às ações que a gente faz, gerar valor às experimentações que os pesquisadores trazem, e mais do que isso, como colocar em escala numa usina, 10 usinas, 20 usinas, 30 usinas, como colocar isso em escala. E nessa jornada, com certeza, a agricultura regenerativa ela é pauta para esse setor. Ela é pauta para a BP Bioenergy, ela é pauta para o nosso setor, e eu fico muito feliz em ver o quanto que esse evento está crescendo. O nível de debate, a maturidade cresce ano a ano. Veja a quantidade de informações sobre fixação biológica de nitrogênio que o próprio Crucial trouxe agora há pouco, a quantidade de gente que tem estudando isso. Ninguém está olhando isso à toa. E eu lembro que há alguns anos atrás, logo quando teve a guerra da Ucrânia, a gente fez uma discussão e, coincidentemente, o Gaspar e o Crucial estavam nessa live, debatendo alternativas para a gente superar aquele cenário que era de crescimentos indescritíveis de preço de fertilizante. E o debate aqui hoje com os colegas, que é uma satisfação aí estar com vocês aqui na mesa redonda, é trazer um pouco das lições aprendidas que a gente teve, explanando tanto da parte de nutrição, como na parte de proteção de cultivo, e aí separando pragas e doenças, o que de fato eles estão fazendo com a experiência dele, né? O que já é lição aprendida e já virou escala nas usinas deles, o que ainda é dúvida e pode ter descontinuado ou ainda está sendo estudado, e o que são as ambições, né, em termos de pesquisa. Então, aqui, vou me sentar agora, passando um pouquinho aqui para os colegas, né, olhando na parte de nutrição, e aí começando contigo, Silvio, olhando na parte de nutrição, o que para vocês já é uma realidade, analisando toda essa jornada de bioinsumos, olhando toda a parte de organominerais, fixadores de N, solubilizadores de fósforo, bioestimulantes, eu acho que entra também nessa linha. Acho que a nutrição precisa ser olhada como nutrição fisiológica, não só olhando nutrientes, mas também olhando precursores hormonais e hormônios em si. O que para vocês já é uma realidade, que vocês estão dando escala, o que vocês ainda estão em dúvida e até retraíram, e o que vocês agora estão querendo estudar? Vamos lá, obrigado, Mário,
pela abertura e apresentação. Agradecer também ao Josias pelo convite, em nome da Ativos. A Fabi, né, mais cedo apresentou um pouco do que a Ativos tem feito de agricultura regenerativa aí nas últimas safras, né? A gente tem um salto importante nesse aspecto e a gente vê que a produtividade acompanha, né? E do ponto de vista nutricional, o que é uma realidade que a gente entende que foi uma das peças fundamentais para virar o jogo, sem dúvida, é a compostagem, né? A gente hoje faz o plantio de composto em 4 das 8 unidades, 100% do plantio é feito com composto orgânico, e é plantio no sulco, né? A gente faz o plantio do composto antes do plantio da cana, né? Por que 4 unidades das 8? São as 4 unidades que a gente tem moenda, né? Então tem um volume maior de torta de filtro, a gente consegue trabalhar junto com o Robertinho Baraúna, que está ali, ele é o nosso consultor desse tema, e a gente consegue ter um volume suficiente para fazer o plantio nessas unidades. E a nossa meta é para daqui 2 anos fazer 100% do plantio com composto orgânico, né? A gente já está se movimentando. A Ativos fez um investimento da ordem de 10 milhões para equipamentos agora nessa safra. E a ideia é comprar cama de frango, comprar esterco bovino de granjeiros da região. Estamos fazendo negociações com grandes granjas do estado do Mato Grosso também, para que a gente possa ter 100% do plantio com composto orgânico no fundo de sulco. Assim, a gente tem 70% de solos restritivos, né? Então é um ambiente muito desafiador. Como exemplo, a unidade Rio Claro, era muito difícil a gente ter um TCH de cana-planta acima de 90. É uma região que tem um déficit hídrico muito acentuado, entre abril e outubro não chove, solo extremamente restritivo, é baixo, né, 400 metros, então é muito calor. Então o plantio de 18 meses, a cana sofria muito, a gente tinha que concentrar ali entre março e abril para ter alguma produtividade, mas era 90 de teto, assim. E depois que a gente passou a plantar com composto orgânico, a gente conseguiu quebrar a barreira do 100 aí tranquilamente, né? E, assim, associado, né, a esse manejo de matéria orgânica, o bioestímulo a gente vê como fundamental, né? Então, a gente investiu muito nessa entrada de foliares. Hoje a gente chega a fazer até 3 foliares, né, no período de crescimento vegetativo, associado a aminoácido, né, que é uma ferramenta que a gente trabalha. Estou vendo aqui o meu amigo Israel da Crate, a gente começou a fazer esse trabalho juntos aí há uns 3 anos, e hoje a gente faz muitas entradas de aminoácido na lavoura com um resultado bastante interessante. Associa também ao extrato de alga, que a gente vê como uma ferramenta sem volta também para bioestímulo. E o nutricional vegetativo, mas muito menos focado em nitrogênio do que era no passado, e mais focado em micronutrientes para o manejo fisiológico da planta. E aí, tudo isso associado ao que foi muito falado na parte de fazer raiz, né, de começar pela base. Então, é uma coisa que a gente também evoluiu muito, a questão de preparo de solo, fazer um preparo de solo mais profundo, utilizar os equipamentos certos para as áreas corretas. Então, onde o solo é mais arenoso, que precisa fazer o perfil, a gente faz o uso de arado. A dose hoje de calcário a gente está multiplicando por 1,5 no preparo de solo, né? A gente era 1,25, a gente já está fazendo 1,5. Então a gente começa por essa base para gerar raiz, trabalha com esse composto, acredita muito no bioestímulo. E só para a questão da dose do nitrogênio, né, que acho que é um tema que é interessante para falar, né? Hoje a Ativos trabalha como dose de 1 kg, né, para a área de sequeiro, e na área de aspersão de vinhaça a gente trabalha 0,6, e a gente está estudando para as áreas de final de safra já fazer uma redução para 0,8, e a gente associa a Azospirillum, estamos fazendo ele foliar também agora, que a gente acredita muito nesse aspecto que o Crucial falou, da redução de 20% da dose. Muito bom, muito bom. Matheus? Acho que eu vou complementar aí um pouco da minha área aí, que também eu venho da qualidade aí. Eu acho que o uso consciente do composto, né? Porque a gente sempre teve equipamentos que a qualidade da aplicação era muito ruim, né? Então a gente não tinha segurança do quanto a gente ia descontar de uma adubação, né? Utilizando aquele composto. O que a gente ia fazer
de adubação quando a gente colocava o composto num plantio. Qual que era o adubo que a gente ia levar, a quantidade. Eu acho que o setor evoluiu muito, né, na questão de equipamentos, não só do composto, mas também trazendo um paralelo aí com a vinhaça, né? Hoje na TROs, complementando já, a gente faz adubação com 0,9 de nitrogênio, só que a gente já desconta o 0,4 da vinhaça, né? Visto a excelência que a vinhaça vem aplicando, a uniformidade que essa vinhaça chega no campo, né? Então, a gente consegue descontar isso aí com segurança. Não é um número preciso, tá? Esse 0,4, porque varia muito na indústria, nessa análise nossa de vinhaça, dia a dia, hora a hora, né? Em cada unidade, né? Pelo tipo de moagem, enfim, tudo de mix, de produção. Então, é algo que esse operacional trouxe uma segurança para a gente que está fazendo a recomendação de colocar o volume correto de produto, né? E, em contrapartida a isso, a TROs ela faz amostragem 100% da área, né? Então, a gente tem um laboratório de solos próprio. Isso traz para a gente uma garantia de que a gente está colocando um adubo só o necessário que a gente recomenda, né? Não errar essa adubação. Então, esse é um ponto muito importante que eu acho. A gente também faz o uso do azospirilo foliar, né? A gente acredita nisso. Hoje a gente não reduz a adubação, né? Mas a gente acredita que no futuro próximo, com experimentação, com resultados, acho que muitas pessoas estão utilizando, como foi o dado aqui mostrado anteriormente. Eu acho que isso vai trazer uma redução no uso desse nutriente e o resultado, talvez, complementando o que o Gaspar falou, talvez não mude, né? A gente reduz, a gente tem vamos falar assim, um save de dinheiro para investir em outras tecnologias para a gente acrescentar e trazer como benefício para a gente aí. Muito bom. Aloysio, você lá sempre foi pioneiro, né, com a questão da compostagem, né? Fala um pouquinho aí o que você, adicionalmente, né, o que os colegas já falaram e o que a Bong tem feito. Estamos montando lá, né? A gente já vem preparando, eu acho que foi muito importante o dia de hoje inteiro. Acho que a gente discutiu desde a formação ideal do solo, correção de perfil, ou seja, a gente preparar para o nosso plantio de cana, com essa correção, ter um solo equalizado e trabalhar com todos os subprodutos que a gente tem. Hoje, praticamente, a parte de biológico está em 100% das operações, praticamente, de tratos e plantio. Usamos em todos os pontos, desde nos tratos culturais com vinhaça localizado, com aplicações aéreas, com toda a entrada no talhão de cana, independente da situação, a gente trabalha com nutricional, com aminoácidos e com biológicos. A correção com torta de filtro está sendo feita. Eu não vou dizer que vai dar 100% do plantio das 2 unidades, porque a gente vai ter que investir ou trazer matéria orgânica de fora, como uma cama de frango, ou transferir torta de filtro de uma usina para outra. Mas a gente produz para poder fazer 100% do plantio. E essa construção da base de correção com torta de filtro no plantio é o que nos dá toda a base de economizar algumas outras nutrientes que a gente investia muito em potássio, em fósforo e nitrogênio, e a gente tá conseguindo criar esse sistema que foi complementado pelo Gaspar, que a gente tem mais confiança de redução. Então, hoje, 100% com torta de filtro, enriquecida, com fosfato natural reativo, é feito fosfatagem, só que a gente ainda mantém uns 30% de utilização do fósforo químico, né, que é o uso do MAP, que é usado só na sucação, o restante é todo feito via o nutricional da torta. E o nitrogênio hoje, na cana-planta, se a gente pegar a torta de filtro com mais a vinhaça localizada, que 100% do potássio da vinhaça do plantio também é via vinhaça, então não tem nem necessidade de pôr nitrogênio. Mas mesmo assim, a gente planta com azospirilo e faz 2 aplicações aéreas no vegetativo. Na soqueira, a aplicação de vinhaça localizada também vai com azospirilo, com o extrato de alga, e depois é feito no aéreo mais 2 aplicações. A gente segue um pouco aquelas regrinhas de 3 aplicações de azospirilo, evitar
números pares, né? Uma coisa do Alexandre Senna, que sempre comenta, pelo custo a gente não viu tanto problema nisso daí. No plantio e basicamente na aplicação da vinhaça localizada, muito para ajudar nessa parte do enraizamento, não tem tanto foco do nitrogênio. Pensando em redução, esse ano, vendo a situação como que estava, a gente foi um pouco mais ousado. Nós estamos trabalhando com média de 0,4 de nitrogênio via ureia, enriquecido na vinhaça, contando aí com mais 0,25, 0,3 do N da vinhaça. E depois a gente está refazendo tudo azospirilo, uma na vinhaça localizada e 2 no vegetativo. É lógico que essa segurança é tudo que foi comentado no final. Nós estamos com a palha, nós estamos com torta desde o plantio. Existem várias coisas que vieram se preparando, que a gente veio ao longo dos anos preparando, para poder dar uma condição ideal do biológico se produzir ali dentro. E esse é um dos pontos principais, como foi comentado de manhã. E também não só pegar o produto, né, que eu acho que um dos grandes problemas de usina é pegar um produto biológico e querer usar ele como químico. Então, um controle e uma forma de aplicar, onde a gente, desde o barracão até a hora que está no campo, a gente está utilizando, monitorando esse produto biológico, para que ele tenha a condição de estar vivo a hora que você põe no solo. Lá no solo é um pouco mais complexo. Aí a gente não consegue visualizar, né? Então, quando a gente fala, comentamos muito sobre período seco, período úmido, mas vamos supor, na vinhaça localizada, de primeiro dia de safra ao último, a gente está trabalhando com o azospirilo, a bovéria, a metarrise e um pouco de zárea, pensando já no manejo integrado como inseticida. Mas esse ano o que mais nos causou, assim, que a gente acabou indo todo mundo, né? Precisou da assinatura do dono da usina, vamos dizer. Foi uma redução um pouco mais ousada do N. O que a gente está vendo desde a cana-planta e do início agora, as canas de início de safra? O desenvolvimento está igual, semelhante, muito bom, mesmo se a gente estivesse usando 1 kg, 1,2 de nitrogênio. Os dados que a gente fez de campo de experimentação, em biometria, está mostrando de igual a melhor. Mas tudo isso foi preparado, gente. Não dá para a gente pegar uma terra estéril, colocar um biológico lá e achar que ele vai fazer todo o serviço do nada. A gente precisa dar todas as condições necessárias. Muito bom. Do nosso lado da BP, acho que tem esse debate antes da mesa redonda foi meio interessante, porque a gente não pode, pelo menos do nosso ponto de vista, a gente separar, analisar o manejo do nitrogênio especificamente, olhando só a fixação biológica. A gente precisa olhar o contexto como um todo. O que o Gaspar trouxe aqui é muito relevante. Hoje, a média de matéria orgânica que nós temos, ela de 0 a 20, 1,5, de 20 a 40, 0,8, 0,7. E a gente expandiu para 100% de vinhaça. Estamos no primeiro ano 100% de vinhaça, estamos no primeiro ano com quase 100% de compostagem no plantio, além da questão da palha. Tudo isso cria uma condição de acesso à utilização dos biológicos muito maior. Até, afinal, os biológicos eles vivem de ácidos orgânicos, de carbono, e a gente bota muito ácido orgânico ali em vários formatos. Então, isso para a gente é relevante. No plantio, a gente utiliza a compostagem, a vinhaça e não coloca nada de N químico, a gente coloca um biológico junto, nitrospirilo. E para as áreas de vinhaça localizada, a gente trabalha com 0,5 químico e a gente faz o azospirilo também na época chuvosa, ali junto com todo o contexto, além dos aportes. E na vinhaça localizada, a gente também enriquece com ácidos orgânicos e assim por diante, então cria toda uma movimentação. Nas áreas de bacia de vinhaça, em função dos níveis de matéria orgânica que já são colocados ali há anos, a gente não coloca nada de nitrogênio. Então, muito nessa linha. No plantio, eu acho que a gente também está discutindo, Aloysio, a questão de colocar um pouquinho de fósforo solúvel ali no início. A gente hoje a gente faz 100% com a compostagem, não coloca nada, mas a gente está discutindo um pouco, colocar ali. Como a gente faz o plantio, você ter um pouco ali naquele start inicial pode ser uma boa opção, então a gente está estudando um pouco isso.
E na questão de solubilização de fósforo, como a gente identificou que a gente já estava colocando fósforo abaixo, a gente está colocando mais, então a gente não está reduzindo. Agora a gente migrou toda a fonte de fósforo para uma matriz orgânica ou rochosa, né, direto, sem tratamento químico. Então a gente tem feito isso, mas na soqueira a gente utiliza ele na forma química junto com o CAV. Mas esse debate é bem relevante porque a gente não pode olhar só a fixação biológica isoladamente e a gente desconsiderar os percentuais de matéria orgânica e todo o manejo que você faz no contexto. Se você disser hoje para mim, hoje eu me sinto muito confortável em trabalhar com 0,5, 0,4, assim como a Luísa trouxe, e os colegas também já estão fazendo movimentação de redução, quando você tem 1,5 de matéria orgânica no seu solo, onde você tem uma reposição anual de palhada. Então, assim, o contexto mudou. Se você está fazendo adição de matéria orgânica, fazer o biológico se torna muito mais eficiente. Agora, numa condição baixa, traço de matéria orgânica, como a gente vê em algumas regiões do Nordeste, por exemplo, aí é um problema. Aí você tem que ver o seu cenário, o que você vai usar e o conhecimento aplicado em cima disso. Ainda agora, mudando um pouco para a parte de proteção de cultivo, a gente tem percebido, e foi muito bacana hoje nas apresentações e nas outras reuniões, o quanto a proteção de cultivo está entrando na pauta da cana. Quando a gente ainda olha hoje, ainda é muito deficiente, a gente vê agora, por conta da murcha, todo mundo usando fungicida, biofungicida e tudo isso, mas a gente sempre negligenciou isso. A questão do nematicida, seja ele biológico ou químico, a gente sempre usava muito em plantio, mas em soqueira, agora que a gente está discutindo, agora que está pondo marcha, agora que está mais democratizado e tudo mais, né? Então, assim, olhando a parte de pragas e doenças, o que vocês têm visto de novidade? E aí eu vou começar agora pelo Matheus, para você ficar por último, Silvio. Mas, assim, o que vocês têm visto de novidades? O que vocês... qual a ambição de vocês em termos de conhecimento para fazer uma aplicação em seguida, né, na parte de controle de pragas e doenças? E o que já é uma realidade para vocês? Tá, muito bom ponto. Começar por doenças, tá? A gente, como eu apresentei lá, a Terreoso vai fazer 77 mil hectares de fungicida agora em 2 aplicações aí, né, foliares. E muito disso veio através das análises dos anos anteriores, né? Acho que foi um pouco antes de a gente iniciar a discussão a fundo de murcha dentro da Terreoso, né? Foi muito mais pensando em qualidade ali do painel solar da cana, vamos falar da folha, tá? Eu acho que isso trouxe um resultado para a gente, que já foi uma das perguntas que fizeram lá, qual que era o ganho de produtividade envolvendo fungicida, né? Hoje a Terreoso só utiliza biofungicida, não utiliza nenhum químico, e o ganho no ano anterior de 18 mil hectares que a gente analisou, que a gente deixou testemunhas em áreas semelhantes, né, mesma variedade, mesma idade e tudo mais, a gente fechou em torno de 4,4 toneladas por hectare a mais em áreas com biofungicida. Tá? Esse dado vem de 18 mil hectares. Tá? Isso deu grande força para acontecer o que aconteceu ontem, que foi essa aprovação de mais 27 mil hectares. Né? Então, a gente acredita que essa folha limpa traz um resultado para essa cana aproveitar mais. O adubo foliar que a gente está colocando, né, o azospirilo que está chegando na folha, essa folha ela não está senescente, já não está morrendo, né, ela não está toda danificada, ela está aproveitando a energia solar, a luz solar que chega e produzindo energia para ela crescer. Né, e nesse momento que ela precisa mesmo. Né, então a gente acredita que esse fungicida vem para isso, e agora, trazendo a murcha, né, a gente sofreu muito, né, vamos falar ali, de junho e julho, foi os piores momentos nossos, apesar da seca agora começar a se confundir, né? Muitas vezes a gente não conseguia identificar o que é murcha, o que é seca, o que era praga, de fato, né? Então, a gente está olhando com outros olhos para isso agora também, acompanhando, né? Fizemos muito treinamento do time de campo para identificar a doença mesmo, né? E conhecer de fato essa doença, que era algo que no setor tinha se perdido, né? A gente muitas vezes fez recomendação preventiva, né? E é algo, conversando com o Álvaro, né? Esses dias, ele falou, fungicida sem levantamento é um desperdício, né? E assim, aí quando eu mostrei para ele o plano da Terreoso, ele falou, vocês vão aplicar,
preventivamente muitas vezes, né? Falei, sim, né? Mas muito vem desse resultado pautado em TCH, em produtividade, né? Que traz para a gente um benefício muito grande, né? E alinhado a isso, né? Trazendo o bionematicida que a gente utiliza hoje, né? O amilo, ele vem junto com essa questão de doença, né? Ele vem com essa proteção ali, com esse biofilme na raiz, né? Que é uma porta de entrada grande para a doença ali, para essa proteção. Então, assim, a gente já acredita que o nematicida, ele já era algo que traria produtividade para a gente. E, coincidência ou não, o mesmo produto que a gente utiliza hoje, ele está sendo benéfico para a doença. Então, assim, os biológicos estão trazendo para a gente uma visão multipraga que o químico muitas vezes não trazia, né? A gente direcionava, era 2 produtos, um para broca, um para cigarrinha, sempre casado ali junto. Hoje a gente talvez consiga utilizar um produto só. Lógico, né? A gente tem condições e condições, né? A gente não vai entrar com um produto numa área com autoinfestação, que a gente não consegue controlar, áreas de restrição, enfim, tudo mais. Então, bionematicida, biofungicida são 2 coisas que veio para ficar na Terreoso. Eu acho que é algo que a gente não volta atrás, né? Mesmo um ano já, a gente está em época de orçamento, fechando o orçamento e assim, quando a gente conversa com o time, né, de custos ali, com a diretoria mesmo, quando a gente mostra o nosso plano, né, tá todo mundo confortável com o que a gente traz de resultado, o que a gente vai conseguir melhorar, né? Então, eu acho que esses são os 2 pontos principais na Terreoso que a gente hoje trabalha de olho fechado, que a gente sabe que vai ter retorno muito positivo. Muito bom, Aloysio. Bom, na parte de nematicidas, hoje o plantio é feito 100% com nematicida biológico. Canaviais de primeiro ao quarto corte também é tratado com nematicida. Isso aí ele vai junto da vinhaça localizada. No plantio, a gente já está numa região mais quente, então a gente usava fungicida no fundo do suco, sempre a partir de 1º de maio em diante. Hoje, esse fungicida também é biológico, então a gente fecha todo o plantio nisso. E ali nós estamos numa região muito baixa, ela é bem mais quente, na região de Araçatuba, né? E é uma incidência muito grande de estria vermelha. A gente trabalhava muito com um produto químico, à base do cobre, para trabalhar principalmente as variedades mais susceptíveis, que a gente sabe que mesmo esse produto ele causa mancha nas folhas, né? Ele evita um problema, mas ele causa um outro. Hoje, há 2 anos atrás, esse produto ele já está 100% biológico, pensando nas variedades susceptíveis à estria. E a gente vem ampliando do ano passado um pouco mais e para esse ano também a gente deve chegar a fazer 40% da área própria, 35% mais ou menos, mesmo em variedades não susceptíveis, pensando em outras doenças aí para ter essa parte da folha limpa. Isso aí é uma coisa que a gente vem evoluindo também com esses ganhos aí em torno de 5 toneladas, que foi mostrado para nós, até superior de quando a gente usava um produto químico à base do zinco. Mas realmente o segredo é fazer preventivo, não dá para você ver a estria e aplicar. Tem que ter a hora e você startar as aplicações e a gente ir monitorando esses canaviais mais susceptíveis. Na parte de pragas, de inseticidas, a gente está usando Bovéria, Metarrhizium e Isária. A Isária em alguns locais. Esses produtos eles estão indo em 100% da soqueira também, junto à vinhaça localizada, como um manejo integrado. Nós não reduzimos a aplicação de produtos químicos para controlar broca, cigarrinha ou esfenófilo, que a gente tem uma usina com maior índice. Ele tá entrando para fazer parte desse sistema de produção e a gente espera que uma segunda aplicação lá em janeiro, fevereiro, possa ser menor ou daqui mais 1 ano, 2 anos, a gente vai diminuindo isso. O que dá para ver que realmente hoje você vai nos canaviais, você acha bastante cigarrinhas ainda voando, mas você acha muita cigarrinha infectada com Bovéria, Metarrhizium. Então, até pelo custo, ele entrou como um manejo integrado. Como a broca também, tem os seus bacilos para a gente trabalhar, mas nada para eliminar. Faz parte desse manejo que a gente realiza em todos isso. E nesses pontos, os velhos triviais, os extratos de algas, os aminoácidos nos foliares, toda a vinhaça nossa é enriquecida com ácido úmico,
boro, zinco, e aí a gente vem corrigindo. E até para pegar um gancho da pergunta que foi sobre o uso de molibdênio, toda aplicação que nós fazemos de azospirilo, a gente trabalha com molibdênio junto. Isso aí foi uma regra. Pode até ser dentro do suco, no suco que a gente ficou um pouco na dúvida, mas a gente acabou realizando. Mas o restante dos aéreos, o molibdênio, ele está indo junto com o azospirilo. Eu acho que eu vou só trazer um ponto, vou só bater a carteira aqui uma vez. Questão de controle de broca no inverno, tá? Que eu acho que foi uma dor nossa esse ano, né? A gente teve umidade, teve calor e a infestação altíssima ali final de junho, começo de julho, né? E a gente vem com muita dificuldade com as empresas de cotese, né? Uma dificuldade, entregas irregulares, condições não muito boas da matéria-prima, né? E a gente trouxe para dentro de casa muita experimentação com tetráticos e tricograma. E o tetráticos ainda não tem o resultado, mas o tricograma se saiu muito bem, com 3 aplicações ali no meio do ano. Então é algo que a gente talvez para o próximo ano aposte, né, aumentar um volume de área, né? A gente sabe que o valor dela está um pouquinho superior da cotésia dele, né? Mas é algo que é uma tendência que a gente está migrando, né, e acredito que vai migrar um volume maior para esse próximo ano para buscar esse resultado. Anos úmidos a gente sofre, né? Trazendo uma armadilha ali, tinha armadilha com 20, 25 ali em junho, julho, então um dano muito agressivo para o nosso canavial e a gente não pode deixar passar ali nesse período, né? Tem que quebrar o ciclo da praga, né? Verdade, e até aproveitando esse teu ponto, quando a gente olha a eficiência das diamidas e 3 solturas de tricograma, por exemplo, em termos de custo e eficiência, você acha que é possível, no futuro, a gente estar falando de controle de broquinha 100% biológico ou a gente ainda vai ter uma dependência importante das diamidas e outras eu não acho que a gente consiga isolar o biológico, né? Visto a nossa região, temperatura e umidade que a gente tem ali, assim, a infestação nossa é alta, né? Sendo bem claro, bem transparente. Mas eu acho que com o monitoramento adequado, né, eu acho que o tricograma tem um resultado muito espetacular. Esse último ano a gente fez um volume grande, né, a gente vai fazer de novo esse ano mais 30 mil hectares, né, na época úmida agora de tricograma. E quando ele entra no calendário certinho da amostragem, né, que é a grande dificuldade nossa, é conseguir fazer a amostragem pelo volume de área que a gente tem. Quando a gente realmente acerta a primeira aplicação ali com 7 dias e vem calendarizado 7 dias até fechar a 5ª aplicação, o resultado ele é muito positivo. Mas, se a gente erra a primeira aplicação, a gente perde a mão e te encontrou muitas áreas aí com infestação altíssimas. Verdade. Vamos lá, Silvio. Bom, vamos lá, vamos por pragas também. Deu que sobrou, né? Os caras já falaram tudo, não tem muita coisa mais para falar, né? Não tem... Mas tá bom. Não, mas é legal, acho que a discussão é bem rica, né, Mário? E passando por pragas rapidamente também, acho que broca, né? Tricograma na Ativus também é uma realidade. A gente já vem há 3 safras fazendo uso de tricograma. A gente tem bastante zonas de amortecimento que a gente não pode entrar com químico, né? Foi aí quando a gente começou o uso do tricograma, 3 aplicações, associado com sequencial de cotésia também. E a gente, hoje, Ativus tem uma infestação média de 1,5% de broca, né? E a intenção é aumentar o uso, tá? A gente ainda usa químicos, né? Dependendo da pressão da área. Um ponto que o Matheus falou que acho que foi fundamental para essa redução foi o início do uso de armadilhas, né? Acho que isso mudou o jogo para controle de broca. Fazer os levantamentos antigamente era um negócio que não fazia sentido nenhum, né? Não tinha equipe para isso. A gente perdia muito timing e o advento aí das armadilhas ajudou muito nesse manejo correto, né? Então, tricograma a gente também está testando mais entradas de tricograma para pensar num futuro não precisar de cotésia, porque a gente também passa por esses mesmos problemas de cotésia, né? A gente fez bastante testes com 5 entradas mais uma de químico associada também, com resultados bastante positivos, né? Então a gente está tentando entender melhor, tentando fazer isso nas regiões de altitude, onde a gente tem uma infestação um pouco menor, mas a ideia é avançar bastante no uso de tricograma. O tetráticos a gente utilizou na safra passada em uma escala bem menor, acho que a gente fez em torno de 15 mil hectares.
Fizemos um trabalho junto com o SENE para avaliar parasitismo, e ainda essa é uma ferramenta que a gente não tem segurança para usar assim como o nosso manejo principal. A gente vai continuar a nível de testes, mas não é o nosso manejo principal. Falando de cigarrinha, hoje a gente faz a primeira aplicação 100% tratorizada, químico associado com metarrísio. E se a gente precisa, em algum caso, entrar com uma segunda, a gente tem algumas regiões com alta infestação, Costa Rica, Eldorado e Santa Luzia, no Mato Grosso do Sul. Essas 3 unidades é o nosso maior infestação. Se necessário uma segunda, a gente entra com metarrísio e isária. E tem dado resultados aí também bastante satisfatórios. E acho que é o esfenóforos também, que foi bastante falado, né? A gente tem usado o nematóide entomopatogênico. O pessoal da Tereus também, né, tem usado em larga escala. A gente usou na última safra também, fizemos 12 mil hectares. E o resultado dele para controle da praga é bastante satisfatório também. A gente tem encontrado controle de formas biológicas, aí, quando chega acima de 90 dias, ele baixa bastante a infestação. Que a gente ainda não aumentou o uso. A gente tem 2 unidades com problema mais sério de esfenóforos, né? Não são nas 8. A gente fez bastante experimentação comparado com o químico, e apesar dele ter reduzido a população da praga, a gente ainda no químico teve TCH um pouco maior, principalmente quando feito no período seco, né? A própria empresa recomenda fazer no período úmido, a gente avançou um pouco mais do que deveria nos períodos secos, e nesse período mais seco a gente está voltando para o químico e está fazendo mais no período de umidade, né? Então, acho que quanto a pragas, isso é o que a gente vem fazendo, né? A gente acredita muito no controle biológico para praga, e a ideia é com avaliação, com levantamento, a gente conseguir expandir, né? E na parte de plantio, hoje é 100% do plantio, a gente usa nematicida, biofungicida, bioestimulante, né, extrato de algas, aspirina, 100% do plantio. O corte de soqueira também, né, nematóide até 4º corte também, tudo biológico. E a parte de doença, né, que foi bastante falado, a gente fazia químico também, a gente começou há uns 3 anos atrás. Antigamente falava em fazer fungicida na cana, era meio crime, né? Falava que era absurdo, né, que era controle apenas varietal, e a gente tomou a decisão de começar a controlar principalmente ferrugem marrom na CTC4, igual o amigo falou, para limpar o painel solar, e a gente vê que funciona, né? A gente fazia químico, e o Thiago Veloso, que é ali vizinho nosso, no Mato Grosso do Sul, falou da alta pressão de estria, né? Realmente ali, se você perder a mão na estria, 20, 30 toneladas você perde tranquilamente, né? E a gente ainda tem na Ativus 27% de 7515, a gente não planta mais 7515 desde a safra passada, mas ainda tem uma herança de 27% dessa variedade, né? E a gente tem que fazer até 3, lá no Mato Grosso do Sul, entradas para a estria vermelha, senão a produtividade é muito baixa. E da safra passada a gente tomou a decisão de tanto a ferrugem marrom quanto a estria vermelha fazer o controle 100% biológico. A gente provocou na época a empresa que fornece para a gente biológico, falou que vocês não usam biológico em outras culturas, como é que tá? Não tem o púmilos, vamos usar para a ferrugem marrom. E aí a gente virou com resultados muito interessantes, né, aplicado de forma preventiva. E para a estria a mesma coisa, né? Então hoje é 100% do nosso controle CTC4, a gente faz 100% para ferrugem marrom. E aí 7515, 5242, o que tiver aí de 5536, remanescente 5453, a gente faz 100% também do protocolo para estria. E fizemos também na safra passada em torno aí de 15 mil hectares de um protocolo de murcha, que esse é o único que entra fungicida químico na segunda aplicação. Esse é um pouco mais difícil ainda da gente medir resultado. Do que a gente colheu até agora tem dado resultado, as áreas que a gente tratou. Áreas com infestação final de murcha de 30% acima deu mais resultado, só que os anos foram muito diferentes em relação ao clima, né? É complicado você atribuir 100% desse ganho ao manejo, mas a gente perdeu muita produtividade ano passado
na unidade Rio Claro e na unidade Santa Luzia. Então, onde a gente fez esse tratamento, a gente viu o resultado. O treinamento das equipes para fazer levantamento é fundamental, então a gente faz levantamento em 2 etapas. No início da safra, para entender se precisa antecipar a colheita de alguma área, porque acho que a gente vê como o melhor resultado é não deixar para colher muito tarde essas áreas muito infestadas. E a gente começou agora, recentemente, coisa de 1 mês atrás, fazer, junto com o time de broca, fazer a infestação final de murcha, para ter um mapeamento da lavoura, para entender essa intensidade, para futuramente pensar em melhorar esse manejo. Muito bom. Do nosso lado da BP, eu vou pegar um ponto que o Lucílio trouxe, estava conversando até com os colegas do CTC aqui, o Luizinho. A gente escuta muito, né, a gente falar de controle de doença para as variedades. Cara, a gente tem um lançamento extremamente pequeno de novas variedades ano a ano. Demora pra caramba. A gente tem um lançamento de, acho que 9, 10 variedades por ano, quando junta praticamente todas as instituições. Muito diferente das outras culturas, né? E aí, eis que a variedade, ela é muito boa, mas sempre tem alguma coisa. Ela é boa, mas ela isoporiza. Aí, já vai descartando ela. Ela é boa, mas dá uma doencinha. Aí já vai botando aqui de lado. E eu acho que é uma negligência muito forte do nosso setor a gente colocar sempre a responsabilidade das doenças para as variedades. A gente precisa gastar energia, porque se você pegar uma variedade muito boa e depois você tiver que trabalhar ela geneticamente para lançar uma outra variedade que seja tão boa com ela e resistente, passou 20 anos e a gente não viu o resultado final. Então, assim, é importantíssimo que a gente tenha essa consciência da responsabilidade que a gente precisa ter na proteção de cultivo. E a gente não tá deixando isso de lado, e acho que esse é um ponto importante. E quando a gente olha para controle de fungo, é impressionante o quanto a gente ainda... Agora, com a murcha, isso aí está dando um pouco mais de visibilidade. O próprio coletrótico, no passado recente, que aniquilou várias variedades que eram muito boas. Inclusive, tem pessoas que ainda cultivam ela, porque já lá no passado eram visionários em controle de fungo. Somente o pessoal ali do Triângulo Mineiro, Campo Florido, né, que já trabalham há bastante tempo com isso. E a gente tem trabalhado com fungicidas, todos eles 100% biológicos. A gente não passou, a gente começou forte no químico, mas depois a gente já virou para o biológico super rápido. Eu acho que a gente ainda não conseguiu achar o manejo adequado para a gente chegar na síndrome da murcha, mas é possível sim. Eu acho que a gente tem tecnologia hoje para combater o coletrótico. Se você for no café, já tem fungicidas biológicos para o coletrótico e várias outras raças e cepas e assim por diante. E a gente tem, mas a gente não está sabendo posicionar adequadamente. Não tem uma bala de prata, né pessoal? É a mesma coisa para a pleucita, e o que me preocupa muito é o fusário. Acho que a gente está falando pouco dele. A gente fez muitas análises metagenômicas nos últimos anos em algumas usinas nossas, e 100% das amostragens mostraram o fusário. É muito fácil você abrir uma trincheira, você cortar o rizoma ali no meio e você vê sintoma de infecção de fusário. E aí ele vem muito embarcado na questão do nematóide, né? Existe um trabalho antigo da década de 50, não lembro quem foi o autor, mostrando o nível de população de nematóides com o nível de infecção de fusário no algodão. E à medida que você controlou o nematóide, você vem controlando o fusário a reboque, porque você vai reduzindo as portas de entrada. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa descobrir o melhor manejo, mas hoje, como BP, a gente já faz algumas aplicações sequenciais de biofungicida. A gente não utiliza mais fungicida químico. A gente faz, para 100% do canavial, a gente faz 2 aplicações na campanha vegetativa. E no canavial do segundo semestre, que na nossa opinião é o que mais tem sofrido, né, com a murcha e assim por diante, a gente faz uma aplicação na palhada, logo pós-corte, junto com a herbicida, e a gente também está fazendo na segunda aplicação de pré-seca, a gente faz 3 aplicações. Na segunda de pré-seca, a gente está fazendo também e tem tido resultados bem relevantes. Quando a gente viu alguns vizinhos nossos sofrendo um pouco mais com a murcha, algumas usinas nossas têm mostrado bem isso, né?
E, além disso, a gente também faz tricoderma, né, na vinhaça localizada em 100% da nossa área. E onde vai vinhaça localizada também fazemos bionematicida. Agora, o que a gente quer descobrir agora é o que fazer, quais as melhores cepas, vamos rotacionar cepas, vamos rotacionar movimentos, e a gente precisa descobrir qual a melhor fórmula para a gente chegar e dizer. O fato é o seguinte, tem o coletrótico, a pleocito e o fusário. Está ferrando o nosso canavial, a gente precisa matar os três de algum jeito. E acho que as discussões estão sendo fomentadas, acho que está gerando um movimento legal no setor para fazer isso. Mas a mensagem que eu queria passar aqui, que é importante, é a gente não ficar negligenciando isso e terceirizando a responsabilidade só para as variedades. Não. A gente precisa trazer tecnologia para poder fazer esse movimento em cima disso. Quando a gente olhando de broca e cigarrinha, a gente... eu não acho que a gente vai conseguir 100%, pelo menos a nossa percepção, migrar, largar as diamidas, e agora com diamidas, que a gente está chamando de diamidas de longo residual, tem trazido bons benefícios. Tiveram algumas usinas que a gente forçou mais e agora tem voltado. Então, inoculação do bacilo turgiense a gente já tem deixado de lado, não tem tido satisfatório. A propisária, que o Aloysio falou, eu acho que a gente precisa estudar um pouco mais ela e reposicionar. Para a broca não tem sido um bom negócio, as eficiências são muito baixas, mas a gente precisa entender ela para a cigarrinha, associada com o metarrhizium, como o próprio Silvio trouxe. E para cigarrinha, muito embora tenha vários cases no setor, a gente escuta com muita frequência pessoas que já utilizam só metarrhizium para controle de cigarrinha, mas também fazendo um trabalho de longos e longos anos. Eu acho que é possível sim, mas a gente ainda tem uma dependência forte de químico, afinal a dinâmica dela tem mudado bastante, e você não encontra mais em cima, você tem que procurar bem embaixo ali na raiz, o trabalho ficou bem mais, um serviço bastante hercúleo para você fazer todo esse movimento, então na parte de pragas é relevante. Para esfenóforo a gente tem explorado bastante nematóide entomopatogênico, não só para esfenóforo, a gente tem tido a grata surpresa de que ele tem trazido bons benefícios para pão de galinha, e acredito que no futuro a gente vai estar falando de um excelente multipraga, muito embora, como que a gente vai levar isso para a roça, né, Silvio? Vai ser vai ter que fazer uma arquitetura muito bem feita para a gente chegar num contexto e dizer, pô, isso aqui vai ser uma baita eficiência. A gente tem tido um efeito muito bom também do metabólito da cromobactéria. A gente não tem o biológico hoje disponível no mercado, mas ele tem sido um aliado importante para controle, então a gente tem trazido forte isso para os fenóforos. E eu acho que é isso. E aí, para a gente fechar, não sei, Josias, como é que está o tempo, já está bem fechado, né? Acho que só para passar para vocês três, né? Para quem quer começar a utilizar biológicos, bioinsumos, o conceito da agricultura regenerativa que a gente tem visto aí, a própria Bunge, Terreose e Ativos, assim como o BP, né? Para quem quer começar, qual a dica que vocês passam para os produtores, para as usinas, para outros grupos? Assim, por onde começa? Eu vou começar com a Luísa agora, certo? Por onde vocês começam? Assim, compartilhe um pouquinho a tua experiência e depois, aí, se der tempo, a gente abre para perguntas e finaliza. Bom, para quem quer começar, uma das coisas é ter muita atenção no produto que você está comprando. Como que você está estocando, como você vai levar para o campo e utilizar. Esse acho que é um dos pontos principais aí para não ter erro. Eu bato muito nessa parte porque uma propriedade é diferente de uma usina. Você pega, são 7 frentes de plantio que roda 24 horas, 7 dias na semana. Se você não se organiza nisso, o pessoal vai estar plantando, aplicando o que for sem controle algum. Então, é muito importante que dentro do biológico a gente tenha certeza que a gente está colocando ele no alvo que a gente quer e ele esteja com vigor pleno. E isso muitas vezes tem que ser construído dentro da empresa. É muito difícil eu passar do químico para o biológico no estalar de dedos, né? Eu vejo algumas dificuldades, assim, quem usa um fertilizante químico como um cloro, já foi comentado, e eu querer pôr um biológico junto.
Entendeu? Então a gente precisa saber como a gente vai colocar, se a gente vai dividir as operações, nada dá para se misturar no mesmo tanque e aplicar. Então a gente precisa estar sempre estudando e verificando como age esse ser, vamos dizer, esse ser biológico, e o que eu estou aplicando junto, e onde eu vou colocar ele. Não adianta também aplicar num solo estéreo, numa área que pegou fogo, não tem uma matéria orgânica, que é como a gente comentou, não dá para você jogar algo num deserto que não deu uma condição para que ele entre naquele circuito do solo, daquela solução do solo, para que ele aproveite. E todo o biológico está um pouco nesse foco. Desde quando a gente utiliza como inseticida, é pior, porque, como foi comentado, a cigarrinha está cada vez mais em profundidade, novas doenças estão aparecendo. Como que a gente coloca esse produto num corte de soqueira, numa aplicação de vinhaça ou numa aplicação de jato dirigido? Como comentou dos nematóides. Basicamente, se você quer ver um negócio bem feito, às vezes você vai ter que fazer uma outra operação quase que exclusiva para ele, devido às características desse produto. Entendeu? Então, tudo a gente precisa saber muito como a gente vai colocar ela dentro do nosso sistema de produção. E tem que estudar, tem que olhar, temos que verificar área a área. Não dá só para substituir, virar a chave e ir aplicando. Então, o conhecimento disso, a dedicação, o treinamento da equipe de campo, tudo faz parte para que no final a gente consiga ter um resultado melhor ou pior ou ruim, vai ser todo esse composto que a gente está formando aí nessas equipes. Eu acho que esse seria o principal. Não vou entrar no detalhe de formação de perfil de solo, de matéria orgânica, se eu vou colocar ácido úmico ou não. Mas tudo isso, lembre que é um ser que a gente está colocando ali e a gente espera que ele faça o melhor desempenho dele. Muito bom, Matheus. Muito bom. Acho que falou quase tudo, né? Sobrou nada, cara. O Aloysio é um papa, assim, papa do agro já. Não sobra nada. Você participa na mesa redonda com a Aloysio, não sobra nada para você falar. Eu vou demais, começar... então vou ficar quieto. Não, é isso. Tá indo eu vou começar com a primeira palestra que a gente viu hoje, né? Eu acho que estudar aquela palestra acho que é o primeiro passo, né? Para a gente conhecer de fato o produto, né? O mesmo nome de produto às vezes não tem a mesma ação, né? E às vezes a gente não pode confundir isso daí e comprar de qualquer um, né? Eu acho que a gente tem que conhecer de fato o produto, conhecer a dose que a gente está utilizando, né? Muitas vezes já viu acontecer, né? As pessoas recomendam para bater preço e não para controlar efetivamente o que a gente precisa. Então, tomar muito cuidado com isso e não esperar o resultado no primeiro ano, né? A gente mostra vários números, mas a gente já vem há longos anos utilizando, testando, replicando na mesma área, né? O uso contínuo. Então, isso sim traz uma base para a gente buscar o resultado que a gente quer, né? Então, assim, esperem resultado sim no primeiro ano, mas não espere o resultado de 100% do que alguém está te vendendo, alguém está te passando, alguém está te falando. Eu acho que isso... Porque se a gente desistir no primeiro ano, não buscando 100% de controle, a gente atingir 50%, a gente desiste fácil, né? Então, acho que não vamos desistir, não. Eu acho que isso é um caminho que a gente está entrando, o setor está entrando, que é um caminho sem volta. Acho que o resultado está sendo colhido para quem começou primeiro, sem dúvida, né? A gente vê os resultados, né, de quem já começou a utilizar, mas eu acho que tem um leque muito grande ainda para todo mundo entrar, usar e testando de fato o produto, né? Conhecendo, estudando ele antes de utilizar e acertando o alvo, né? Acho que o momento da aplicação, a cauda mesmo é algo muito importante, né? A gente junta tudo numa cauda só para fazer uma operação só, para ser mais sustentável. E muitas vezes, até recentemente, a gente queria testar um equipamento novo, colocamos o produto, mais o nematóide entomopatogênico, mais o adubo que a gente utiliza e o adubo matou ele, né? Então, ainda bem que a gente testou antes, né? Mas senão, pela operação, ela começa a rodar e nem olha o que está acontecendo. Então, assim, a gente tem que ser técnico, né? Tem que ser técnico, parar, olhar, realmente fazer a lição de casa, que a gente consegue chegar com bons resultados. Bom, acho que só complementando aí, não sobrou nada. Sobrou nada, velho. Vai ficar fácil para mim, eu sempre falo por último, então eu fico só enrolando, né? Mas acho que tem duas modalidades aí, né, que acho que foi falado. Tem os on-farms, né, e
tem os comerciais, né? Então, biológico é extremamente técnico, né? A Ativus optou por não trabalhar on-farm e escolher empresas parceiras que a gente entende que tenham responsabilidade, que tenham uma pesquisa forte, porque a gente testa também, a gente experimenta também, mas é importante a gente também confiar nos nossos parceiros, né? Então, acho que a escolha de bons parceiros aí para trabalhar biológico, acho que é o começo de tudo, para quem não for trabalhar on-farm, né? Da forma que a gente optou em não trabalhar. E eu acho que o resto é um pouco mais do mesmo, desde armazenamento, a aplicação e esse tempo de calda é um ponto que a gente bate muito forte, né? Nunca passar de 24 horas uma calda, por causa que a viabilidade é um ser vivo, né? A grande diferença é que aplicar um ser vivo, então, do armazenamento à aplicação, a gente tem que fazer de tudo para que esse micro-organismo não morra, né? Então, acho que os pontos aí, só para frisar, empresas sérias para trabalhar junto e o cuidado em todo o processo, desde armazenamento à aplicação. Muito bom. Sobra nada, né? Mas acho que da nossa parte, acho que o primeiro ponto é, para você entrar com a agricultura regenerativa, você não pode negligenciar o básico. Eu olho para o Gustavo aqui, que está do lado do Gaspar, o próprio Cruciol e outros assim. Quantas palestras você faz por ano, Gustavo, para falar de calcário? A gente ainda não faz o calcário que tem que fazer. E aí a gente vai querer botar um biológico para resolver um problema que você ainda vai fazer. Então, assim, não adianta você começar se você não está fazendo uma base bem feita. Segundo lugar, eu vejo meu amigo Robertinho ali, matéria orgânica. Não tem futuro com agricultura regenerativa se não tiver matéria orgânica. E aí vai com o que tem. É compostagem, é cama de frango, é esterco de boi, é o que tiver, vinhaça, tem que expandir. Não existe vida no solo se você não tem carbono. O carbono é o rei, né, Robertinho? Ele sempre fala disso, ele acha que eu esqueço, mas eu não esqueço, não. O carbono é o rei. Se não tiver carbono, não adianta falar de agricultura regenerativa. Não adianta falar de fixação de biológica de nitrogênio, você precisa olhar o contexto como um todo. Matéria orgânica, eu acho que esse é o passo que tem que fazer. Por que a gente está começando? Por que a gente ousa um pouco mais? E é feliz, eu fico muito feliz de ver os colegas falando, o próprio Luiz também, que esse ano está dando um passo a mais, né, Luiz? Porque já vem fazendo um trabalho de base, com matéria orgânica. Se a gente perguntar para qualquer pessoa, até para o próprio chat GPT, fala aí, eu tenho, vamos supor, 1,5 de matéria orgânica no meu solo de 0 a 40. Vê quantos quilos de nitrogênio isso tem na tua conta. Vê quantos quilos de nitrogênio você consegue. Tudo bem que ele não mineraliza na hora imediata, mas você está fazendo todo ano e você está complementando. Então, matéria orgânica é o segundo ponto que eu traria. Terceiro ponto, e aí vai muito com o que a Cibele falou mais cedo, a gente precisa conhecer os produtos e conhecer os parceiros que você vai querer do seu lado. Assim, de pipoca a foguete tem de tudo. Tem de tudo. Então você precisa selecionar quem são os parceiros que você vai querer na sua jornada. E não é só parceiro, eu falo da área comercial, não, mas é os parceiros como os consultores, que vão ajudar a fazer análise contigo, que vão ajudar a agregar valor ao processo. Se você não tiver bons parceiros, seja pessoal da indústria e seja consultores, você não vai conseguir avançar nessa jornada. Tem que ter gente boa acompanhando. Está aqui o Robertinho também, que nos ajudou com os nossos pátios, com a nossa vinhaça e assim por diante. Tem que ter gente boa do seu lado, senão você não vai conseguir avançar. E por fim, eu colocaria, para encerrar, Josias, já passamos da hora, você está olhando meio atravessado ali, mas eu estou em casa, então está tudo certo. Então vamos lá. E por fim, e aí é o nosso lado da linha de produção. O quanto a gente vai estar disposto a questionar o status quo? O quanto a gente vai estar disposto a olhar e dizer, cara, o Gaspar falou aqui agora, o Gaspar e o Gustavo, há quantos anos eles fazem trabalho de nitrogênio? Está falando, não estou vendo mais. Por quê? Porque o cenário mudou. Está aqui 30 trabalhos feitos recentemente. O quantas vezes o Gaspar vai ter que estar falando isso
para a gente começar a assimilar e dizer, turma, tem alguma coisa aqui. Talvez a gente não tenha a resposta ainda, né, Gustavo? Mas tem alguma coisa acontecendo que a gente não pode negligenciar. Então, assim, a nossa capacidade de entender o valor da experimentação bem aplicada, para a gente poder tomar uma decisão e pôr isso em escala, vai ser o grande diferencial do nosso setor. Então, essas 3 coisas que eu daria como sugestão. E, mais uma vez, Josias, obrigado, Silvio, Matheus, Aloísio, acho que é uma satisfação estar com vocês aqui, a gente está sempre se encontrando aí no trecho, nas viagens, nos eventos, satisfação estar com vocês aí, desejo muito sucesso. Era isso, obrigado, viu? Josias, valeu. Obrigado. Valeu.